Sejam bem-vindos a mais uma transmissão de Orion, mensageiro falando aqui com vocês. Bem, hoje eu trouxe algumas coisas que talvez não vão agradar muitas pessoas, até aproveitando o ensejo de uma conversa que eu tive com meu pai hoje a respeito de muitas coisas que a gente já fala aqui nesse canal há tanto tempo. Muitas coisas não vão ser do agrado de algumas pessoas, como faz parte desse canal. A gente sabe que tem pessoas que preferem ser felizes na mentira do que sofrer com a verdade, né? Porque a verdade te liberta. Antes de eu entrar em todos os assuntos que eu vou falar, o nosso vídeo hoje vai ser um pouco extenso, porque eu vou falar de algumas coisas que sei que as pessoas não gostam, mas faz parte de todo esse processo de busca e conhecimento. Antes disso, eu vou rodar um vídeo aqui. Esse vídeo vai complementar um assunto que eu falei há um bom tempo atrás, e se eu não me engano, deve ter uns 2 anos que eu falei isso aqui. Deve ter uns 2 anos que eu falei desse assunto, e a grande parte das pessoas que me conhecem, pessoas que já interagiram comigo, sempre disseram o quê? Ah, isso é loucura da sua cabeça, porque você não está batendo bem dos parafusos, esse tipo de coisa, né? Muita zombação, né? Muita zombação. Há algum tempo atrás eu tinha dito aqui para as pessoas que além de vocês viverem num mundo de ilusões, muitas pessoas vivem manipuladas. É o que a TV faz, a internet, as mídias sociais, os artistas, né? Sejam eles da música, sejam do futebol, são apenas entretenimentos, né? Entretenimentos para enganar a massa que está totalmente perdida, sem saber o que fazer, né? Um tempo eu disse acerca da Agenda 2030, que muita gente ficou rindo, falando bobeira, né? Desde quando tinha aquelas pedras da Geórgia lá, se eu não me engano, que dizia que o mundo não podia ter mais do que 500 milhões de pessoas, devido aos nossos recursos naturais que são limitados, né? E a gente já viu também, inclusive aquelas pedras foram até destruídas. Eu não me lembro que ano que foi, acho que foi no ano retrasado, acho que foi em 2023. Alguém foi lá e explodiu as pedras, né? Porque ninguém sabia a autoria de quem mandou colocar as pedras e simplesmente alguém foi lá e destruiu. Elas ficaram por um bom tempo lá e ela tinha algumas inscrições que diziam a quantidade de pessoas que deveria ter no mundo, né? Porque o mundo ele tem recursos limitados e tal. E como eu já disse várias vezes aqui, mas as pessoas elas insistem em não querer me ouvir, né? O jogo chamado Terra possui as suas regras. Os controladores do mundo, eles são obrigados a passar essas informações para vocês. E como essas informações chegam até vocês? Através dos filmes, das séries, dos comerciais, das publicidades que a gente vê na internet, em qualquer lugar aí de mídia. Então, essas regras são passadas para que vocês tomem ciência daquilo que vai acontecer. E aí você se pergunta, mas do que esse cara está falando, né? Eu dei uma dica aqui outro dia do filme Teorias da Conspiração. Lá falava-se sobre o quê? Uma forma do pessoal contaminar a água para que as pessoas ficassem doentes e assim por diante, a gente tivesse um controle aí populacional. Quer você goste ou não, é a realidade do mundo. O lema que eu sempre digo para todos vocês, a verdade está lá fora. Cabe a vocês analisar, interpretar, analisar e ver se faz sentido na sua vida. Uma coisa é você debater coisas que estão talvez escritas por alguém, talvez um vídeo, mas os fatos estão aí. Independente do que você pensa ou não, está acontecendo e vai acontecer.
Deve ter uns 2 anos, inclusive eu vou mostrar uma foto aqui que há muito tempo eu venho falando disso daqui, que as pessoas elas são enganadas, que nós fomos enganados desde que nós nascemos aqui nesse mundo. A verdade como ela é foi mascarada, foi ocultada, né, e aqueles que detinham a verdade, que não foi falada, foram considerados como loucos, foram considerados pessoas que eram perigosas e assim por diante, né. A Agenda 2030, inclusive um dia eu fui mencionar isso no meu trabalho, as pessoas riram de mim. Eu falei: "Gente, se toca, todas essas bandeiras que vocês estão defendendo, que vocês estão dito lutando por elas, todas elas foram desenhadas para que vocês ficassem uns contra os outros, e vocês não perceberam isso até hoje". Quando se fala que a pessoa, porque aquele é racista, o outro é taxista, o outro é isto, todo tipo de ista que tem no mundo hoje. É uma pessoa sempre contra a outra, sempre. Todos brigando entre eles, enquanto a elite, né, os administradores do mundo estão lá vivendo a vidinha deles normalmente, enquanto vocês estão aí se degladiando. E aí, como eu sempre digo, né, as pessoas preferem viver enganadas do que serem convencidas de que elas estão sendo enganadas. Quantas vezes, hoje eu comentei isso com meu pai, quantas vezes eu falei aqui nesse canal, se vocês querem que o mundo evolua, que o mundo vá para uma outra forma de existência, basta que pelo menos 10% das pessoas nesse planeta Terra começassem a tomar vergonha na cara e começassem a pensar mais no próximo. Começassem a pensar assim: ah, o que eu não quero para mim eu não vou fazer com os outros. Mas o que que acontece? A sociedade, ela prefere fazer tudo ao contrário. E eu vou tocar na ferida, porque esse trabalho é o meu trabalho fazer isso. Para levar vocês aos questionamentos. O que adianta você ir para uma bendita de uma igreja, ficar pagando dízimo, dizer que você reza não sei quantas Ave Maria, se você não ajuda o seu vizinho que está do seu lado, desempregado, passando fome? Você, ao menos, nenhuma vez na vida foi no hospital ajudar alguém que precisa. Você já foi no hospital do câncer, por exemplo? Você já foi no hospital de queimados? Você já foi num asilo? Você já foi num orfanato? Provavelmente não. Você algum dia comprou uma cesta básica e deu para alguém que precisa? Provavelmente não. Mas aí na hora de reclamar que o mundo é isso, o mundo é aquilo, gente, tudo que acontece aqui nesse planeta Terra, dito prisão, tudo é culpa nossa. Só não é melhor porque as pessoas não são unidas. Aí inventaram um monte de bandeiras para que supostamente elas ficassem unidas, mas na verdade elas não estão. Colocaram uns contra os outros. Mas as pessoas acreditam nisso? Não, não acreditam. No meu canal, a gente não fala só de espiritualidade, não. A gente está falando sobre a espiritualidade, sobre a maneira como ela está acontecendo no nosso mundo. Como nos libertar dessa prisão que nós vivemos aqui. Como viver nesse mundo de caos. Mas as pessoas não querem. Elas preferem comprar a cachaçinha dela, fazer seu churrasquinho, acompanhar o futebolzinho delas e por aí vai. E aí você explica, fala, repete e fica por isso mesmo. Como eu sempre digo, uma coisa é você não saber aquilo que você deve fazer. Eu sempre disse aqui para as pessoas, a partir do momento que você está nesse canal, ouvindo as coisas que nós discutimos aqui, você já está num caminho para que você expanda sua consciência e evolua. Mas aí o que acontece? Muitas pessoas preferem viver de que forma? Viver na ilusão, viver na mentira. Por quê? Porque a verdade machuca. Só que as pessoas esquecem que a verdade faz uma coisinha muito boa chamada libertação. Não era isso que Jesus dizia? E a verdade vos libertará? Vocês todos vivem dentro de uma prisão. Vocês todos são controlados de acordo com o que os controladores, os administradores desse mundo querem. As 12 famílias, as 13 famílias que governam esse mundo aqui, que são a testa de frente de quem? Daquela galera oculta que está escondida por trás deles ali, aqueles ditos draconianos, né?
Mas aí a gente fala isso para as pessoas, como eu estava mostrando hoje para o meu pai algumas imagens que eu até coloquei aqui nesse canal, algumas imagens onde eu mostrava a manipulação que as pessoas sofrem aqui. As máquinas do astral. Esse é um vídeo que tem aqui no canal, pode pesquisar. As máquinas do astral. As máquinas que estão lá para controlar a vida de vocês. As máquinas que estão lá para fazer que vocês façam aquilo que o outro lado quer que você faz. E eu dei inúmeros exemplos. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, porque senão o vídeo vai ficar extenso pra caramba. E hoje ele vai ficar extenso. Quando a pessoa vai lá e mata uma outra pessoa e eu não sei por que eu fiz isso. E realmente você olha, eu conheço o caso de uma pessoa que foi assim. Ela fez isso com uma outra pessoa e quando as pessoas perguntavam, cara, eu não sei. Quando eu vi já tinha acontecido e eu não sei nem como começou. Quantos de vocês já fizeram coisas que nem mesmo vocês lembravam? Tudo que tem nesse mundo aqui não é nosso, nem o corpo que você tem é seu, nem a vida que você tem é sua. Lá no vídeo, As Máquinas do Astral, eu mostrei as máquinas, eu estava explicando hoje para o meu pai sobre isso. As máquinas estão lá para controlar a vida de vocês, elas sabem onde vocês estão, o que vocês estão fazendo, tudo. Não pense você que você não está sendo vigiado, você vive no Big Brother da vida real, no show de Truman. Mas as pessoas querem acreditar? Não querem. Um dia eu disse, a Agenda 2030 nada mais é que uma forma de manipulação para fazer com que as pessoas se degladiem entre elas mesmas, elas comecem a brigar umas com as outras e nisso elas não vão prestar atenção no que está acontecendo por trás de todo esse enredo, que é o quê? Produzir algumas coisinhas para que vocês fiquem doentes, contaminar os alimentos por ali. Recentemente aí, e a história do metanol? Gente, se toca. Você acha mesmo que no mundo de hoje, com tanta pesquisa científica, com tanta pesquisa médica, com tudo, você acha mesmo que ninguém vai saber que existe um elemento químico envolvido num processo industrial aí, num processo de fabricação, seja lá de qualquer alimento que seja? Tudo isso é intencional. Outro dia eu estava na casa do meu pai, eu mostrei para ele, tá vendo aquele avião passando ali? Aquilo ali são os chemtrails, cara. São trilhas de contaminantes que são jogados na atmosfera. E a primeira vez que eu ouvi falar disso foi em 2013, 2014, no canal Verdade Oculta, lá do irmão Rubens. Só para você ter uma ideia. Eu também, assim como todos, não acreditava. Né? O meu segundo lapso de despertar ia acontecer no ano seguinte, em 2015. No outro dia, na casa do meu pai, eu expliquei para ela, você vai ver, quando esses caras ficam jogando esses contaminantes, aí acontece o quê? As pessoas ficam doentes e principalmente as condições climáticas. Você pode prestar atenção, todas as vezes que eles lançam isso daí, no outro dia acontece uma tempestade. Foi dito e feito, no outro dia aconteceu uma bendita de uma tempestade. No entanto, naquela mesma semana antes de eu chegar na casa dos meus pais, eu tinha tido uma visão de tempestades que aconteceram, aquelas tempestades que teve lá em Rio Bonito. Eu tenho tudo anotado aqui, eu tenho um grupo no meu WhatsApp aqui, onde tudo que acontece eu jogo lá nesse grupo. Esse grupo é meu mesmo, com os outros números que eu tenho, né? Que eu tenho outras linhas telefônicas, então eu jogo. Então, cada celular que eu tiver, eu estou vendo as informações e adicionando. Então, assim, mas você está falando que você é profeta. Não, eu estou dizendo que eu navego nas realidades paralelas, nas dimensões paralelas. O que acontece lá reverbera aqui também. E aí você explica isso para as pessoas dizem, isso é mentira, o cara quer aparecer. Quantas vezes eu cheguei aqui e disse, se eu quisesse aparecer, quisesse fama, eu poderia muito bem ir na televisão fazer isso. Na minha casa fariam fila para poder me entrevistar, para poder fazer com que eu mostrasse os milagres que acontecem, para ver os seres que frequentam a minha casa. Mas as pessoas iriam acreditar? Não sei, mas que chamaria atenção, chamaria.
No entanto, eu nunca mostrei para ninguém quem eu sou, só quem me conhece de proximidade sabe quem que está nesse canal por trás dele aqui trazendo a verdade. Uma verdade que foi a mesma verdade que Jesus Cristo, quando veio aqui, veio dizer para vocês. Abram seus olhos, olhem o mundo lá fora, vocês estão vivendo num mundo de sonhos, de ilusão, vocês estão sendo enganados. Mas aí o que fizeram com ele? Crucificaram, né? É do ser humano, né, cara? O ser humano tem a capacidade de destruir tudo, né? Bom, então, resumindo, a arte da guerra de Sun Tzu é o que acontece no mundo. Vamos botar todo mundo uns contra os outros, deixa eles brigarem, enquanto isso nós vamos ter paz e tranquilidade para arquitetar nossos planos, e assim essa galera se mata, e menos pessoas no mundo significa muito mais vantagens para aqueles que estão na elite, né? As 13 famílias que estão lá controlando. Eu vou passar um vídeo aqui, eu não dublei o vídeo, vou ir falando aqui em tempo real, para quem não estiver lendo ali com facilidade, as legendas, eu vou ir falando à medida que o protagonista vai ditando suas palavras, para que vocês possam ir ouvindo ali e facilitar. Aí vocês prestem atenção no que ele está dizendo aqui, né? Prestem atenção, vamos lá. In 1994, the World Population Summit in Cairo, a cúpula da população mundial de Cairo, no Egito, contou com a participação de 160 nações. Egypt, had 160 nations participate, where onde they all todas agreed that the human concordaram com a population população was out of humana control está fora and do must be controle stopped, e because deve the ser world is running out interrompido, of porque o mundo está resources. ficando sem recursos. An agreement was formed Foi that would firmado um mandate the acordo que reduction of exigiria a humans redução do número from de 6 seres billion humanos to de 6 800 bilhões billion para by 800 the year bilhões até 2030. 2030. This meant finding a Significaria method or encontrar methods to wipe métodos out para nearly eliminar quase 95% of the 95% da population. população. Solutions were As discovered, soluções foram investigated, descobertas, tested, investigadas, then testadas created, e and have depois been in full criadas e force estão em pleno since. vigor. The procedures have been inflicted Procedimentos onto the foram human infligidos race à raça are são as os follows. seguintes. One, Primeiro nível, toxic níveis levels of tóxicos chemically de enhanced quimicamente fluoride have been aprimorados secretly foram added to our secretamente drinking water adicionados à nossa over the água last potável 20 years in nos every últimos city 20 anos and em cada community on the cidade e planet. comunidade do planeta. I Eu personally supervisionei oversaw the pessoalmente delivery of entrega de fluoride barris de barrels fumo to para os departamentos Denver, de água de Denver, Chicago, Tampa, and Minneapolis water departments. Os The efeitos adverse effects of adversos do fluoride envenenamento poison to the human body humano são are numerous and numerosos, debilitating. debilitantes. The effects to Os children is efeitos das damage to their crianças neurological prejudicam seu development, desenvolvimento among neurológico, other entre outras serious doenças ailments. graves. 2. Segundo, vírus e Man-made doenças viruses criados and pelo homem. diseases is the development of a mutated Desenvolvimento de uma version versão mutante of the da common gripe comum. flu Lembra da to Covid? replicate the Então, para 1918 replicar a influenza pandemia de pandemic that killed 1918 que matou 40 40 million milhões de people. pessoas. The first A strain of primeira this new flu variante virus desse will be novo vírus released de gripe to será the public divulgado in ao late público em 2017. 2017. Final. So if we see a flu Por isso, se outbreak virmos in the uma late gripe escolar no 2017 or early 2017 ou 2018 that's killing 2018 que está people, matando we'll know pessoas, this is saberão true. que isso é verdade. 3. Killing us from the Terceiro, air nos with matando do ar neurotoxins, com neurotoxinas, barium cloreto chloride, de bário, cancer microbes, and viruses by e way vírus of por meio de chemtrails, trilhas químicas, released into the skies daily liberadas over all disfarçadamente inhabited regions diariamente by em military todas as aircraft. regiões habitadas The effects of these toxins are severe aeronaves and over time militares, né? Que, ó, habitadas. Provavelmente a legenda falou errada, mas era liberadas por aeronaves militares. the effects of these Os toxins efeitos are dessas severe and over toxinas são time graves e, com o lethal, tempo, causing letais, respiratory causando doenças ailments, respiratórias, cancer, câncer, danos damage to the immune neurológicos systems, e esterilização and sterilization dos in men. homens. Since the chemtrail plan Desde o was plano implemented, chemtrail foi implementado, sperm a count in contagem de men has dropped nearly espermatozoides em homens caiu 50%. quase If 50%. this isn't reversed Se soon, isso não for the human revertido em race will breve, a face raça humana early irá extinction. enfrentar a extinção antecipada. Now the grand Agora o finale. grande final. This is Isso é some uma scary merda shit. assustadora. Those who are truly in Aqueles que power, são not only our verdadeiramente no country, poder, não só but do all nosso the countries país, on the mas de planet, todos os países do and who are the planeta, true purveyors os of the verdadeiros depopulation provedores do process, processo de have despovoamento formulated the calcularam final a fase stage of their final do seu sinister plano plan. sinistro. In the year No ano de 2024, 2024, um a evento global global irá event will alterar o alter the curso course of da mankind's humanidade. future. The world will stand O mundo witness irá to a testemunhar massive uma alien enorme invasão invasion. alienígena. Thousands of projected Milhares de naves holographic alienígenas alien warships holográficas will projetadas blanket the sobre os skies, céus e sending enviando as people pessoas para into a o global planeta panic, geral.
Real military crafts aeronaves within the militares reais holograms dentro das will inflict hologramas actual infligiram damage to danos the reais surrounding às areas áreas to sell the circundantes gimmick. para vender o artifício. And as a result of E the como ensuing resultado do human caos chaos, humanos que se seguiu em a torno de one mundo se world formará, government imediatamente will sem qualquer immediately resistência form do povo. without any resistance from the people. They will be the new Eles serão a world nova order. ordem mundial. Once this Uma vez que happens, isso acontecer, we as nós a como people will povo be estaremos doomed condenados à to enslavement escravidão e and accelerated acelerada. depopulation. With that said, Com the only Cristo, hope for a human única salvation esperança para a salvação is é to adquirir e acquire espalhar and spread conhecimento dessas the knowledge atividades of e these agendas. activities and agendas. Resist, Resistir, retaliate, retalhar e then depois conquer conquistar this esse imposing enemy. oponente. The A time hora é is agora, now, enquanto a humanidade as se humanity is aproxima rapidly rapidamente approaching dos últimos dias. its final days. Então aí, ó, para você ver como as coisas estão acontecendo. Precisa eu vir aqui e ficar repetindo de novo a mesma coisa, a mesma coisa? Quantas vezes forem necessário eu vou dizer, mas cabe a você interpretar as coisas que eu estou mostrando aqui e você entender que algo está acontecendo. Olha lá fora, gente, olha lá fora, tem tanta coisa acontecendo no mundo, tantas coisas. Vocês já viram a última temporada do Stranger Things aí? Só pelos trailers que vocês estão vendo ali, vocês já estão vendo, gente, eles estão mostrando as regras do jogo, elas estão mudando a todo tempo, infligindo medo nas pessoas. Você viu que esse vídeo mostrou ali? Falando sobre a contaminação da água, falando sobre as doenças, né, virais, e a gente sabe a última que teve em 2020, né? Todo mundo lembra. Inclusive, eu fui uma das pessoas prejudicadas com isso daí. Mas não por causa da doença em si, por causa da bendita vacina. As coisas estão acontecendo, o mundo está sendo dominado por forças trevosas e as pessoas ainda não acreditam. É só você olhar na televisão, olha o que está acontecendo. Muitas coisas horríveis acontecendo todos os dias. E aí, ó, mais uma vez eu trouxe o livro do Divaldo Franco aqui, já complementando o que nós estamos falando aqui. De um lado nós temos o governo oculto causando toda dor e sofrimento. De um outro lado nós temos quem? Nós temos o lado espiritual, nós temos as falanges de espíritos que estão aqui por nós, né? Vamos ver o que está escrito no livro Transição Planetária. De novo, eu já li esse trecho aqui, vou ler de novo. Veja o que está escrito aqui. As tragédias naturais, como o tsunami do Oceano Índico, objeto de nossas considerações, que é o que esse livro trata, fazem parte desse processo. Ou seja, de que processo ele está falando? Da transição planetária. Ou seja, lembra que há 2 anos atrás, o que eu falava aqui? Que muitas coisas ruins iriam acontecer. Eu participei de palestras, vi canalizações, espíritos que estão mais evoluídos estavam dizendo isso aqui. Coisas vão acontecer, coisas que não vão ser agradáveis para as pessoas, né? Continuando, fazem parte desse processo, pois elas têm o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa, através do expurgo daqueles espíritos calcetas refratários à ordem e à evolução moral e espiritual, que já não podem mais ser retardadas. Eles passarão algum tempo em outras esferas, aprendendo as leis do amor e do bem, até que tenham condições de retornar ao nosso planeta para dar um contributo em benefício e progresso da humanidade. Veja bem o que foi dito aqui, que os expurgos ocorrem durante todos esses processos de cataclismas, né, questões de tragédias naturais. Um trecho que eu estava lendo aqui nesse livro, vou até folhear uma página aqui de novo, ele falava que a evolução do ser humano só vai acontecer, estou olhando as páginas aqui, porque eu li várias e várias páginas hoje, vai ser difícil eu achar a página aqui, porque eu não vou me lembrar que página. Cometi o erro de não ter anotado. Mas o que importa é o aprendizado que ele me passou. Que tudo isso é necessário para que haja o quê? Um aprendizado da moral e da civilidade humana. Ou seja,
toda essa dor e sofrimento que nós vemos essas pessoas passarem são um aprendizado que vocês têm que passar. E aí eu te pergunto, faz sentido? Não sabemos. Ao meu ver, acho muito estranho, né? Porque pessoas de boa índole têm que passar por essas tragédias. Aí vem alguém e diz assim, mas é porque na outra vida ele foi assim, assado, tá. Tudo bem. Essa pessoa possui em suas mãos um memorando dizendo o que ela fez na outra vida? Provavelmente ela não tem, né? E aí ficar com esse joguinho, mas você agora está se rebelando. Não, eu sou um espiritualista universalista. Acredito que existe muito mais coisa lá fora, porque eu já vi com meus próprios olhos e senti e vivi. Tenho a propriedade de questionar baseado na experiência e nos estudos que fiz, nas experiências que eu vivi em projeções, nas minhas experiências navegando em realidades paralelas. Não há o menor sentido de você colocar pessoas para passarem situações desse tipo, em tragédias e sofrimento, porque elas têm que aprender alguma coisa. Peraí, mas você já reparou aquilo que eu contei um dia aqui? Que a gente vê só pessoas boas se ferrando. Só pessoas boas se ferrando. Pode contar nessas tragédias que acontecem, se tem alguma pessoa viu ali, ruim, se aconteceu alguma coisa com ela. Eu estava lendo nos trechos desse livro aqui, gente, eu sei que é muita coisa para a cabeça de vocês, mas quem já está aqui nesse canal há algum tempo sabe como é que a coisa funciona. Eu tenho que aproveitar esse tempo para falar, porque senão daqui a pouco começa a acontecer um monte de coisa. Quem está lá em cima, né, controlando isso aqui, não quer que eu conte a verdade para vocês, porque eu estou atrapalhando, né? Atrapalhando essa prisão, causando desordem nela. Eu fiquei abismado de ler uns trechos aqui. Esse livro da transição planetária do Divaldo Franco, ele basicamente conta sobre a tragédia que teve lá no Oceano Índico, naquela época que teve aquele tsunami lá que matou milhares de pessoas. E aí o que acontece? Formaram-se uma cúpula de pessoas, né, de espíritos evoluídos e que estão em fase de ascensão para ajudar esses outros espíritos que estavam descarnando ali. Gente, olha só como é que é as coisas. Eu entendo um lado espiritual da coisa, tá vendo? Começou. Um lado espiritual da coisa, mas já tem um outro lado que eu não concordo muito. Então o que acontece? Primeiro, vamos fazer uma cronologia aqui. Num dos trechos ele disse aqui, um protagonista aqui, se eu não me engano, Yvon, disse que esse tsunami já estava previsto de acontecer. E aí eles fizeram o quê? Foram lá, construíram uma colônia sobre a Indonésia para que, quando acontecesse o evento, esses espíritos fossem resgatados para lá durante a passagem, né? Veja bem, já estava previsto, já estava escrito que ia acontecer. Não foi nada, isso foi do acaso, não foi não. Tudo que acontece nesse mundo não tem nada do acaso, é tudo projetado. Isso aqui é um game, cara, é um game. Aí, enfim, beleza, já entendemos o motivo por que a galera tava lá, né? Aí o que acontece? Vai essa equipe de pessoas para ir lá resgatar esses espíritos, por quê? Quando essas pessoas morrem, a grande maioria, né, que estão apegadas a coisas materiais, a maioria morreu afogada, dilacerada, tá aqui no livro, né? Ali no livro conta nos detalhes, né? Então tinha pessoas que estavam ali com os corpos destroçados ali, mas o perispírito dela ainda estava ali, conectada ali, magnetizada naquela matéria, né? E aí o que esses benfeitores estavam fazendo, essa equipe de pessoas, indo resgatar essas pessoas para que elas se desconectassem, né, da matéria e seguissem o rumo da sua existência. Então, no meio daquela coisa toda, tanta dor e sofrimento, quem estava lá? Uma galerinha do mal. Fazendo o quê? Se alimentando daquela dor e sofrimento e infligindo mais dor ainda àqueles espíritos que estavam ali.
E aí, naquele primeiro momento, você pensa assim, vamos agir como os policiais, né? Vamos chegar dando porrete nesses caras. Não. Eles chegam lá emanando as boas energias e não sei o quê. E aí, um dos benfeitores que estava ali começa a recitar versículos do Alcorão, porque esses espíritos ruins que estavam lá tinham muitas semelhanças com essa doutrina e tal. E aí ele começa basicamente, como está escrito no livro ali, ele começa a pedir por favor, né? Começa a mendigar para que aquelas pobres almas infelizes parassem de fazer aquele povo sofrer. Aí você se pergunta assim, mano, que caralhos é isso que está acontecendo? Peço perdão da palavra. Mas é aí onde muitas pessoas abandonam a espiritualidade por causa desse tipo de situação. Mano, você tem noção? Imagine você chegando, vendo uma pessoa fazendo uma maldade com seu filho, por exemplo. Você vai chegar lá e vai dizer assim, ô meu amigo, não faça isso, por favor. Não faça isso, cara, porque você tá fazendo um mal para essa criança. Não, meu amigo, tu vai chegar descendo um porrete, entendeu? Vocês que são adeptos da Bíblia, não tá lá na Bíblia, né? No Antigo Testamento, Deus mandava descer o porrete em todo mundo. Mandava matar, mandava queimar, mandava afogar, fazia tudo. Aí, num segundo momento, simplesmente Deus mudou. Não, agora é só amor e coisas maravilhosas, né? Nos trechos do livro aqui, cara, é impressionante, né? Aí aqui, ó, ele tá explicando aqui, ó. Eles nunca tinham visto aquela cena, né? Tem um protagonista aqui, Dr. White, que ele meio que liderava essa equipe aqui, e aí ele tá dizendo aqui, ó, que eles chegaram lá. Vou até pesquisar essa palavra aqui. Peço até perdão por não ter feito isso antes, porque eu ainda não tinha ouvido essa palavra. Zoantropia. Zoantropia aqui, vamos ver o que é. Aqui, então beleza. Agora entendemos, né? Que a zoantropia é uma síndrome psiquiátrica na qual uma pessoa acredita de forma delirante que se transformou em um animal. Ou uma crença de que espíritos desencarnados podem se manifestar com formas animalescas, né? Bom, a gente já viu isso no mundo nos dias atuais, né? Um monte de gente querendo ser um Therian, né? Agora a gente já sabemos de onde vem os Therians, né? Da zoantropia. E aqui ele fala aqui, ó, observando os antigos seres humanos que se fizeram vítimas da zoantropia, com aspectos repelentes e hórridos. Aí beleza, que ele está falando aqui, que eles chegaram lá, né? E encontraram, ó, foi a primeira vez que me deparo com uma cena de tal porte, né? O que eles estavam fazendo aqui, ó? Trata-se de espíritos muito infelizes, aí um deles estava explicando, né? Cujas existências foram terrificantes e construíram as aparências perversas atuais como decorrência do mal que praticaram, indiferentes ao sofrimento que causaram. Haviam perdido a sensibilidade do amor e por isso se deformaram psiquicamente o perispírito após a desencarnação. Então, aí, o nosso amigo aqui fazia o quê? Deixa eu ver se está mais para trás aqui. Aqui, eu acho que é bem nessa parte aqui. Aí, aqui, o Abdu falava diretamente com alguns obsessores e zombeteiros que se encontravam presentes, explicando-lhes o sentido da vida e as leis que regem o universo, naturalmente incluindo o sombrio mundo em que se agitavam tentando manter, vivenciando na Terra. Olha que lindo, cara. Eu achei isso aqui muito lindo, né, cara? O cara chega lá, vê o cara aproveitando da fraqueza de outros, fazendo essas pessoas sofrerem, em vez de o camarada chegar lá e mandar o poder supremo do divino, não. Ele foi explicar com palavras dóceis, cara, a importância de se viver no universo. Conhecedor de alma humana, hábil, esclarecedor, não se intimidava, ou seja, enquanto ele fazia isso aqui, os caras intimidavam ele, ó, com ameaças de alguns seres hediondos que dele escarneciam, assim como de todos nós, gritando
epítetos vulgares e aberrantes, ameaçando-nos de combate em defesa do seu interesse. Aí olha o que os lindos fazem, né? Sem enfrentamento verbal ou mental, continuávamos cuidadosamente no nosso trabalho, que aqui eles usam a palavra mister aqui. Aí eu te pergunto, tem coisas que é difícil, né? É difícil. Por isso que é muito complicado, cara. Eu sei que eu estou falando muitas coisas aqui, mas o que eu quero dizer com isso daqui? Todo esse mal está acontecendo no mundo. Graças a esse vídeo que eu achei que foi muito importante trazer para vocês, ele está falando, porque isso daqui ó, já começou lá atrás. A ideia dessa rapaziada que quer tomar conta de tudo, eles querem ver vocês sofrendo, vocês sendo mutilados, passando fome, sofrendo pra caramba. E aí a pergunta, quem vai vir salvar vocês? Ninguém, cara, vai vir salvar vocês. Hoje eu estava vendo um vídeo de um canal que eu sempre estou de olho no que eles estão falando lá. E eu já falei aqui várias vezes que eu sei que eles vêm aqui no meu canal para ver o que eu estou falando e depois eles levam lá. Fico feliz de saber que eles estão aprendendo, porque hoje eles vieram dizer lá nos vídeos deles que não, ninguém vai vir salvar, mas até algum tempo atrás, não, porque a frota vai vir salvar a gente, porque a frota não sei o quê, porque os nossos amigos, cara, põe uma coisa na sua cabeça, ninguém vai vir salvar vocês. E eu vou tocar na ferida que muitos não gostam. O Deus que vocês acreditam que é o Deus bonzinho da Bíblia, esse Deus que nem eu considero ser aquele Deus da Bíblia, mas o Deus mesmo primordial, ele não está aqui. A fração dele vive dentro de você, ele não está fora, ele não está em nenhum trono nesse universo aqui. Ele está por fora. Quantas vezes eu já falei isso daqui? Hoje eu falei isso para o meu pai de novo. O Deus que vocês acreditam ser o Deus bonzinho, ele não está aqui. Não era na Bíblia que Jesus dizia, meu pai tem várias moradas. Que será várias moradas ele estava se referindo? Será que são outros bilhões de universos? Ou 8 bilhões de pessoas? Cabe a você analisar, interpretar e ver se faz sentido na sua vida. Quantas vezes eu já expliquei isso daqui? Quantas e quantas vezes? Quantas vezes a rapaziada que controla esse orbe já tentou me calar, me infligindo problemas financeiros, problemas pessoais, problemas morais, problemas de saúde, que eu vou contar no próximo vídeo. Talvez eu grave ele hoje à noite ou amanhã. Eu estou gravando esse vídeo agora de madrugada. Quantas vezes eles já tentaram me calar aqui? Por quê? Porque eu trago a verdade para que vocês enxerguem. Agora vamos dar uma olhada aqui para a gente ir disseminando o nosso estudo aqui. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, se não contempla aquilo que está aqui na transição planetária, que o sofrimento faz parte da nossa vida, da nossa existência, do nosso aprendizado. Olha só isso aqui. Só o tamanho dessas pedras que caiu em Erechim. Olha, pessoal, olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso aqui, gente. Parece uma bola de neve. É maior que um ovo, gente. Maior que um ovo. Isso, a gente tá apavorado da quantidade. Olha a quantidade que caiu aqui no nosso Erechim. Estamos apavorados a devastação que deve ter dado em casas e coisas aqui. Apavorados. Olha. Viu aí? Tá escrito no livro aqui, né? Através do expurgo daqueles espíritos, tal, que estão contra a moral, espiritual e assim por diante, que estão retardando o avanço desse planeta. Vamos ver se esse outro vídeo aqui também faz sentido para você, ó. Recente, ó, dia 24/11 agora. Por que eu estou mostrando esse vídeo aqui? Lembra dos chemtrails? Ou da trilha de químicos, né? Traduzindo para o português. Eu havia dito para o meu pai, ó, essa semana eu estava aqui no meu trabalho, onde eu moro, eu vi os aviões passando aqui,
soltando os chemtrails. Vocês podem prestar atenção todas as vezes que vocês olharem no céu, estiver passando aqueles aviões de grande porte, aquela trilha de quilômetros, aquilo não é vapor de água. Vapor de água que sai das turbinas dos aviões, eles se dissipam em poucos metros. Poucos metros. Se der uns 10, 20 metros é muita coisa. Em alguns casos, quando a temperatura está ali na parte onde tem a formação de nuvens, ele pode se estender ali alguns metros maiores ali, né? Digamos que uns 50, 100 metros. Que é só você olhar, você vai ver. À medida que o avião vai avançando, aquela trilha de vapor ela vai se dissipando junto. Por quê? Porque a velocidade das turbinas faz aquela evaporação, mas ela acaba rapidinho. Para quem está olhando de longe, cara, parece alguns metros. Quem está lá perto vai dar uns 50, 100 metros ali. Mas acaba. Essa trilha que eu estou falando, elas são de quilômetros, cara. De quilômetros. Você olha no céu, ele vai de uma ponta do leste do céu até na parte oeste. Você vê que é quilômetros e quilômetros. Pode prestar atenção que no outro dia vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Vamos ver um outro vídeo aqui. Bom, esse aqui eu vou falar para depois, espera aí. Então, é aquilo que eu falo para vocês, gente. Esse mundo aqui tem uma coisinha chamada HAARP. Vocês lembram aqui, nos vídeos anteriores aqui do Liberte-se, um vídeo que eu mostrei para vocês, o cubo de Saturno, se eu não me engano, lá na Austrália. O que tinha no cubo de Saturno? Antenas. Vocês podem andar no Brasil, vocês vão ver isso. Tem vários locais que tem antenas do HAARP. Coisas que há muito tempo, quando o Verdade Oculta falava, ninguém acreditava. E as coisas estão aí, estão acontecendo. Mas vamos lá, né? Vamos mudar um pouco de assunto, né? Já falamos aqui da conspiração de 2030, exterminar, transição, blá blá blá. Ontem eu falava com uma pessoa que passou por um problema, aliás, uma pessoa que está passando por um problema que eu passei, de lutar contra o câncer. Eu vou falar um outro vídeo mais sobre essa história. E aí eu conversando com ele, porque a irmã dele está nessa luta, né? Eu falei assim, cara, sabe o que mais me deixa chateado? É saber que a cura do câncer e de tantas outras doenças já existe, né? Mas a gente não tem acesso. Ah, mensageira, você está blefando. Eu estou blefando? Olha todos os ditadores, todas as pessoas poderosas que tem nesse mundo. Essas pessoas não ficam doentes. Essas pessoas não sofrem acidentes. Essas pessoas não pegam uma gripe sequer. E aí você me pergunta por quê? Por que eu acredito naquilo que eu vou mostrar aqui para vocês? Bom, a história tá aí para quem quiser ver, né? Vou voltar o vídeo aqui pro começo aqui. Ele vai contar aqui sobre os hospitais dos Rockefellers, né, na década de 1800. Para quem não sabe, os Rockefellers são uma das 13 famílias que governam esse mundo aqui. Eu não vou ficar entrando em muitos detalhes, eu vou deixar vocês verem o vídeo aqui. Vamos ver aqui para a gente disseminar o que eu quero falar. Vou tirar a música para não dar direitos autorais, ó. Então você pode ver aqui, ó. Tinha lençóis de linho, helioterapia, ou seja, tomar banho de sol, jarras de cobre, elixir de ervas, né, terapia de luz, chá de carne para ter proteína, mel cru, chá de ervas de novo, janelas para iluminar e troca de ar nos ambientes, remédios naturais. Tá vendo aí? Homeoterapia, edema, que eu não sei nem o que é edema. Um dia eu estava aqui falando num vídeo e eu falei o que para vocês? Falei, gente, para de ficar brigando, para de ficar defendendo bandeira. Você sabe por quê? A galera da elite, vamos falar as palavras certas aqui. Algum dia você já viu a galera da elite ficar brigando por bandeiras de LGBT, de feministas? Já viu alguém da galera da elite fazer isso daí? Rockefellers, Rothschilds e assim por diante. Vocês já viram essa rapaziada fazer?
realeza britânica, espanhola. Vocês já viram essa rapaziada ficar com esse papinho de bandeiras que vocês, muitos, ficam? Quando eu estou dizendo vocês, talvez alguns seguidores nossos ou quem está aqui que caiu de paraquedas. Essas pessoas, elas estudam em escolas, em vez de elas ficarem perdendo tempo com a fórmula de Bhaskara, com raiz quadrada, não sei do que, elevada ao cubo, eles estão aprendendo, sabe o quê? Sobre as leis herméticas. Eles estudam em escolas que falam sobre o quê? Fala sobre espiritualidade, fala sobre como transcender os seus limites, alinhamento de chakras, tratamentos energéticos. Enquanto isso, você tá aí brigando para ter um iPhone, porque os filhos deles não ficam mexendo com iPhone, com celular, não ficam fazendo dancinhas no TikTok. Mas aí a gente vai dizer para as pessoas não acreditam, né? Não, eu sou louco, eu tô falando besteira. Você vive numa prisão e é entretido com um monte de coisinhas que fazem você acreditar que você é livre, que você tem um livre-arbítrio. Que livre-arbítrio você tem, amigo? Você não tem livre-arbítrio. O processo de transcender os limites da metafísica aqui, ó, para a gente evoluir, transcender essa transição que tanto fala para mim, que eu não gosto muito do termo transição planetária, mas eu prefiro muito mais o termo evolução planetária, quem sabe até universal, multiversal, que eu acho muito mais apropriado, né? Você acha que essa galera tá preocupada em, sei lá, quanto custa o valor de 1 litro de gasolina? Não. Sabe por quê? Porque as massas estão trabalhando e alimentando os bolsos deles com muito dinheiro. Porque enquanto você está entretido com um monte de porcariada, com um monte de merda que não te faz bem para a saúde, como eu fui conversar com uma pessoa essa semana e expliquei para ele, falei, cara, você acha mesmo que o governo está preocupado com você, cara? Você acha que ele se importa com você? Vamos ser sinceros aqui, você acha que eu estou errado? Todos os vídeos que eu posto aqui, eu sempre digo, se vocês acham que eu estou errado, me convença. Vocês estão falando com um médio de nível 4. De nível 4. Vou só fazer uma comparação. O médio de nível 5, que é o Valdo Vieira, ele vê espíritos andando na rua como se fossem pessoas normais. Eu não vejo espíritos dessa forma como ele vê. Mas eu os sinto, eu posso conversar com eles, eu navego nas realidades paralelas, eu recebo canalizações. Inclusive, esse vídeo que eu estou fazendo agora, muitas coisas que são ditas aqui não sou eu o mensageiro que está dizendo. Então, quando você vem aqui e acha que tudo que nós discutimos aqui é balela, é só você olhar no mundo lá fora, você não precisa acreditar em mim. Vocês vivem numa prisão. Eu vou mostrar um outro vídeo aqui, eu vou ajustar ele aqui para ficar bonitinho, que vocês vão acreditar um pouco nas coisas que eu falo, porque parece que só eu falando não resolve, né? Aqui é um diálogo de uma pessoa conversando com o marido dela, que acho que nem preciso aumentar muito aqui, porque esse mouse meu aqui já tá fazendo bobeira. O que ele vai dizer aqui? Aquilo que eu já estava falando aqui para vocês. Vocês vivem no mundo achando que vocês são livres, donos de si. Que vocês acham que vocês têm o poder de fazer tudo que vocês querem. Vocês vivem numa prisão, cara. Jesus veio aqui dizer para vocês isso, mas vocês não acreditaram. Preferiram fazer o quê? Vamos fazer, sabe o quê? Vamos crucificar esse cara. Esse cara tá falando besteira. Aqui, ó, o que está dizendo ali? Uma senhora perguntou ao marido o que ele pensa do Império Romano e a resposta dele e tal. Aí ele vai explicar aqui. Ela faz algumas perguntas aqui. Eu vou tentar fazer uma dublagem rápida aqui para que vocês consigam também entender, né? You ever think about the Roman Empire? Aí ele fala o tempo todo. Why? What are you thinking about it? Bem, porque estamos nesses tempos agora. Todo mundo está preocupado com esportes, filmes, trabalho. What was he saying about? Olha só, o que eu falei agora há pouco. As pessoas gostam o quê?
Eu não vou citar os nomes dos artistas aqui para ninguém ficar falando que eu estou perseguindo um ou outro. Mas a galera tá preocupada com o que os artistas estão fazendo, o que um jogador de futebol está fazendo, o que passa num reality show. É o entretenimento das massas, né? Mas a gente fala, as pessoas não acreditam. Bread. Aí ele fala o que você disse sobre o pão. Bem, Tudo bem, o Império Romano dizia que todos eram iguais, todos tinham chance, mas não eram. Olha só, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. Será que realmente não aconteceu isso? Olha no mundo aí fora, você vai ver. E eles temiam constantemente revoltas populares, porque eles sabiam que o homem comum poderia tomar o controle a qualquer momento. Então, levavam-nos aos coliseus e davam grãos de graça, davam-lhes pão, davam vinho, o que precisassem para encher a barriga e distrair a mente dos que irritavam. Eles assistiam peças, assistiam os gladiadores, às vezes por meses seguidos. É onde estamos agora, por isso sempre. Muitos estão ocupados com futebol, atores favoritos, e eles nem pensam no que está sendo tirado deles, quando estão de barriga cheia e felizes. Deixam continuar, né? E a mulher diz, né? Interessante, né? E aí, agora, o que você tem para me dizer? É muito fácil, né? As pessoas chegarem e dizer assim, mas você fala bobeira. Se eu falasse bobeira, eu não estaria aqui trazendo informações para vocês. Outro dia, eu havia dito aqui para vocês. Hoje eu até falei isso pro meu pai. Vocês acreditam na Bíblia? Beleza, cara, eu não tenho nada contra, faz parte do processo de desenvolvimento de vocês. Mas uma vez que você desperta, você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava antes. Uma vez eu contei, vou repetir a história que eu contei aqui outro dia. Eu estava na casa de um casal de amigos, e eles são da igreja católica, tal, participam lá, são ministros e tal, e um dia eu conversando com ele, falei assim, cara, tu sabia que na Santa Ceia tinham 12 homens e uma mulher? E ele falou assim, não, você tá equivocado, você tá sem noção, cara, você tá falando besteira. Eu falei, sério, cara? Eu tô dizendo pra você, eu falei pra ele, há muitos anos atrás eu estava na casa de uma pessoa e a pessoa me disse e me mostrou o quadro. Tem um quadro da Santa Ceia, ele me explicou. Esse quadro foi adulterado pela igreja porque eles não queriam essa figura feminina aqui. Essa figura feminina que está ao lado de Jesus, que julga-se ser Maria Madalena. Então a igreja não queriam e eles tiraram aqui. Aí as pessoas falam assim, mas é mentira isso, não sei o quê. Quantas vezes eu disse aqui que a história ela é modificada e é dita da forma que eles querem. Eu já disse que um amigo meu, historiador, me disse que existem mais de 400 versões da Bíblia. E a Bíblia mais correta é a Bíblia hebraica. Não é à toa que lá existe o nome do Todo-Poderoso, né? Do nosso Deus, Yod-He Vod-He. Então, com a bênção do universo, eu estava aqui olhando no meu celular, navegando nas fotos antigas aqui, procurando até mesmo encontrar algo de útil para mim aqui, e eu encontrei essa bela foto que eu tirei esse ano em algum lugar, foi pouco antes da minha cirurgia. Eu fiz a minha cirurgia no início de janeiro, e pela data, porque aqui vocês vão poder ver, vai ter a marca do meu celular ali, tem a data e horário. Pelo horário, eu imagino que eu estava fazendo alguma coisa. Ou eu estava numa clínica, ou eu estava internado em algum hospital, não me lembro exatamente onde eu estava nesse dia aqui. Mas na hora que eu vi essa informação, que eu vi isso daqui, eu pensei, olha que maravilha, eu tirei essa foto. E eu fiquei com isso aqui e acabei nem lembrando de mostrar para vocês. Então,
Eu fui na casa desse amigo meu, por coincidência a gente foi assistir uns filmes lá. E quando eu entro na sala dele, o que eu vejo? Eu vejo um quadro onde tinha Maria Madalena junto com Jesus na Santa Ceia. Chamei ele e mostrei, meu amigo, conte para mim quantos homens estão presentes aqui. Ele falou, tem 13 homens aqui, 12 apóstolos e Jesus. E eu mostrei para ele, e essa mulher que está aqui do lado? Ele, não, mas espera aí, isso não é uma mulher. Ele olha bem com detalhe e veja se não é uma mulher. Então eu vou mostrar aqui a foto, ó, a foto bela para vocês verem. Para quem não acreditou em mim, tá aqui a foto, ó, pode ver aqui, ó, que isso aqui é uma foto mesmo. Olha o zoom aqui, você vê que isso aqui é uma parede, ó, isso aqui é um quadro que estava em algum local que eu fui. Olha a data aqui, ó, dia 28/1/2025. Eu fiz a minha cirurgia no dia 10 de fevereiro. Então, poucos dias antes, eu não me lembro, mas provavelmente eu estava em algum local, em alguma clínica que eu devo ter ido. E por incrível que pareça, eu encontrei essa imagem. Olha o que a gente repara aqui. Vamos contar aqui para dizer que a gente não é ruim de matemática, né? 1, 2, 3. Deixa eu pegar o zoom aqui, peraí. Falei até errado aqui, o zoom. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 com esse aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 homens, que eu achei que estava mostrando aqui a marcação, não está mostrando, mas tudo bem. Cadê meu mouse aqui? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 com nosso Senhor Jesus Cristo. E olha esta bela senhora aqui do lado do nosso Cristo. Ah, mas você está blefando, mensageiro. Ah, é? Estou blefando? Naquele tempo o pessoal não tinha muito costume de fazer a barba, né? Por que será que este homem aqui, ele era um hipster da época, né? Fez a barba, passou uma loção, né? Temos cabelos aqui com enfeites bem feitos ali. Veja que tem aspectos femininos até na vestimenta aqui. Então, assim, os fatos estão aqui. Quer vocês queiram acreditar, quer não. Todos vocês vivem na ilusão. Todos vocês estão sendo enganados desde que eram pequenos. E aí vem aqui dizer para mim que eu estou blefando, que eu estou falando besteira. Tá aqui a prova. Como eu digo, né? Eu sou orientado pelo universo lá fora. Tem muitos guias acionados lá que estão sempre lá mandando mensagens na minha cabeça para eu trazer informações aqui para vocês. Olha que beleza. Aí vou mexer no meu celular, procurando outras coisas e acabo achando o quê? A foto que eu tirei de um quadro da Santa Ceia com 12 homens e uma mulher. Agora vamos procurar o quadro aqui, vamos ver, para não falar que eu estou falando besteira. Eu vou pegar aqui, vou abrir aqui na internet, vou pegar o quadro da Santa Ceia aqui. Vamos, meu filho, abra. Inclusive, eu achei até outros quadros semelhantes aqui. Deixa eu ver se esse aqui, deixa eu ver aqui. 3, 6, 12, 13. Esse aqui é interessante, vou até mostrar um outro aqui, ó. Nossa, o pessoal não consegue fazer um negócio legal, hein, cara. Olha esse aqui, ó. Quer ver? Olha esse quadro, como ele foi bem montado, né? Olha aqui.
Aonde estava Maria Madalena, foi colocado uma outra pessoa aqui. Olha quem está no lugar dela. Isso aqui não tem nada a ver com uma mulher, né? Olha no quadro todo, não existe nenhuma mulher presente aqui. Todos são homens aqui também, né? Deixa eu ver se eu acho outros aqui. Eu consegui achar o mesmo quadro do Leonardo da Vinci. Vamos lá, meu jovem, mostre para mim a foto. Olha esse outro quadro aqui, já destoando um pouco, aonde aqui já temos uma mistura que deixa as pessoas confusas em relação às pessoas que estão presentes aqui. Veja que nessa imagem temos duas pessoas que estão sem a barba. Veja esse outro aqui. Isso não é uma figura feminina? Para confundir as mentes das pessoas, né? Então, assim, os fatos estão aí. Quer vocês queiram, quer não. Eu acho que o que mais importa na existência humana é aquilo que eu falei outro dia aqui. Se você vive num mundo onde não há propósito, onde você não vê propósito, onde as pessoas perderam a capacidade de interação humana, não há mais necessidade de estarmos aqui. Então, é por isso que talvez se justifica o fato de que nesse processo de transição planetária, que Divaldo Franco menciona aqui, tantas e tantas tragédias estão acontecendo. Há um tempo atrás, quando eu escutava o médium Pedro na Casa Plataforma de Oração falando, quando ele canalizava o mago Kryptos, e eles contavam que naquela época, em 2022, que nos próximos 3 anos nós veríamos coisas, tudo que foi dito naqueles tempos aconteceram. Tivemos inúmeras tragédias, tivemos guerras, tivemos, enfim, várias coisas acontecendo. E aí eu te pergunto, com tudo isso, você acha que a humanidade mudou, cara? Eu ainda olho para a humanidade hoje e vejo que cada dia ela fica pior. Pior. Assim como eu dizia para o meu pai, que todas as coisas que eu digo para as pessoas acerca de tudo isso que a gente fala aqui, muitos riem, muitos zombam, muitos dizem que isso é coisa do diabo. Enfim, inúmeras coisas, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca duvidei daquilo que as pessoas tinham propriedade em dizer. Nunca. Se as pessoas chegavam e diziam para mim, olha, é assim, assim, assado. O que eu analisava? Bom, se essa pessoa praticamente conhece tudo disso, vive disso, estudou tudo sobre isso, porque eu vou questionar, porque eu vou ficar falando. Cabe a mim interpretar, analisar e ver se faz sentido na minha existência. Se faz sentido tudo aquilo que eu vejo no mundo. Dói, cara, agora é um relato meu próprio, né? Dói você olhar para o mundo lá fora e pensar que muitas pessoas se levaram por doutrinas e por crenças vãs e deixaram de olhar internamente para os seus próprios erros, para as suas qualidades, porque hoje no mundo as coisas só não são perfeitas porque o próprio ser humano não quer. Eu disse para o meu pai hoje, falei, sabe o que é engraçado? Que é fácil você encontrar essas pessoas. E muitas pessoas vão se identificar agora com o que eu vou dizer. Se você chegar para qualquer pessoa hoje e disser assim para ela, seria tão bom, cara, se no mundo as pessoas que têm grandes riquezas ajudassem aqueles que não têm nada a ter sua casa, a ter uma alimentação, um tratamento médico. Se todos dividissem as suas riquezas para ajudar as outras pessoas a terem uma qualidade de vida, o mundo seria tão bom, cara.
A primeira coisa que aquelas pessoas vãs, aquelas pessoas que não se importam com ninguém, que não têm um coração puro, vão dizer isso não vai dar certo. Ah, não pode ser assim. Ah, a gente não pode dar nada de mão beijada para ninguém. Sabe o que eu acho engraçado? É que quando você lê o livro do 12º Planeta, o Hercólobos, né, nas palavras do mestre Rabolu, quando ele começa a contar como é Vênus e as pessoas vivem lá, um dia me perguntaram como seria o mundo perfeito para você viver. Cara, um mundo não tivesse que depender de dinheiro para existir nele. Um mundo onde todos tivessem acesso às mesmas oportunidades, recursos, benefícios, responsabilidades. É muito fácil você escutar, como eu já presenciei, pessoas que nasceram em berço de ouro, que nunca precisou acordar de madrugada para pegar um ônibus para ir trabalhar, passar o dia inteiro trabalhando, para depois chegar à noite ela ter que estudar, sair da escola por volta de umas 11 horas, correr até chegar em casa, dormir um pouquinho, levantar e começar aquela rotina de novo. Nunca precisou fazer isso e simplesmente dizer que os outros têm que se ferrar. Os outros não têm que ter. Quem que determinou isso? Foram os próprios humanos que estavam aqui, aonde, né, Deus não estava aqui para cobrar eles de nada. Todas as pessoas que você chegar e dizer isso para elas, elas vão dizer, mas isso aí é o tal do socialismo. Cara, eu não estou aqui para falar de nenhuma droga de sistema político. Peço até perdão pela palavra. O que estraga o nosso país, vou falar do nosso país porque a gente está aqui no Brasil. O que estraga o nosso país são essas porcarias desses sistemas políticos. Como eu disse, né, e não terminei aquela hora, o Estado não dá a mínima para você. O Estado pouco importa se você está bem, se você come bem. Não, ele não se importa. Ah, mensageira, você está sendo muito egoísta. Estou sendo? Vamos lá. Uma carteira de cigarro hoje, você compra aí um cigarro mais porcaria, você vai pagar aí 3, 4 reais. Aquelas drogas ilícitas, você vai pagar aí 5, 10 reais e vocês sabem que são assim. Uma bebida alcoólica, dependendo do que você for tomar, aí você consegue aí pagar 5, 6 reais numa garrafa. Tudo que te faz mal, tudo que te deixa doente, tudo que deixa você depressivo, custa baratinho. Entre num supermercado hoje e procure esses itens. Esses itens são os que estão mais à mostra para você. Eles estão na porta quando você chega, seja num supermercado, seja numa conveniência, numa farmácia, numa lojinha de roupa, aonde você for, os itens que mais prejudicam a sua saúde, te deixam doentes, que possuem um monte de inibidores sensoriais e neurosensoriais para que você seja uma pessoa altamente controlável, são baratos. Aqueles alimentos que você deveria consumir, alimentos naturais, alimentos mais nutritivos, saudáveis, esses custam o olho da cara. E aí eu fui conversar com uma pessoa que entrou nesse assunto. Cara, ele ficou completamente agressivo por conta da fala que eu disse. Eu falei, aí ele começou a dizer assim, mas a pessoa ela fuma porque ela quer. Eu falei, meu amigo, nós não estamos aqui questionando quem deixou de fumar ou não. Eu estou dizendo que se o Estado se preocupasse com você, você chegaria, por exemplo, numa loja de suplementos, eu quero tornar uma pessoa fitness. Você poderia comprar um pacote de proteína por 20 reais. Sabe quanto custa um pacote de proteína hoje, de qualidade, sem ser essas porcarias? É 280 reais. Um pacote de 900 gramas de proteína. Tudo isso por causa do quê? Por causa lá de 2020, da pandemia. As coisas estão caras porque está tendo uma pandemia. A pandemia já foi há muito tempo, mas os preços continuaram da mesma forma. Será que não deveria ser o contrário? Uma carteira de cigarro, uma garrafa de bebida alcoólica,
custar R$280, acho que seria melhor, sabe por quê? Porque assim as pessoas parariam de beber, parariam de fumar e iriam fazer o quê? Vou tomar um suplemento, vou tomar um whey, vou numa loja de produtos naturais, ou comer comidas só saudáveis. O que isso iria acontecer? Você dessobrecarregaria o sistema de saúde. Você chegaria, por exemplo, num hospital público hoje, que está abarrotado de pessoas doentes, você teria vagas disponíveis. Por quê? Porque as pessoas que estão doentes lá, a grande maioria está doente porque ela está consumindo esse monte de coisas aí. É a água contaminada, é o céu contaminado, é a sua mente contaminada com essas redes sociais, com músicas, propagandas, futebol, um monte de coisas. É o seu ambiente de trabalho, é o seu ambiente social contaminado com esse monte de bandeiras que faz com que você viva sempre, o tempo todo em alerta. A qualquer momento alguém vai me agredir, a qualquer momento a pessoa vai me ameaçar, a qualquer momento eu vou ser preso porque só de olhar eu já estou assediando. E aí a pessoa veio discutir comigo que eu estava o quê? Ah, mas não existe isso daí, que a pessoa... Meu amigo, você está totalmente por fora da realidade, amigo. Eu, devido aos problemas nos rins que eu tive, um dos rins que eu tive câncer, me orientaram a consumir cranberry. Aí eu fui numa lojinha. Quanto custa? 1 quilo, R$156, o quilo de pequenas frutinhas vermelhas. E aí você se pergunta, né? Eu tô aqui até para desafiar quem quiser me questionar. É simples. Você acha mesmo que se o governo preocupasse com a sua saúde, com o seu bem-estar, eu chegaria lá para comprar meu cranberry, eu deveria pagar R$20 o quilo? Coisas que tornariam você mais saudáveis, tanto fisicamente quanto espiritualmente, deveriam ser baratas e acessíveis. Vá numa loja natural hoje para você consumir produtos naturais e veja o preço que é. Ah, mas é porque o Estado, porque fica longe demais, tem muito imposto. Eu falei, uai, meu amigão, e por que o Estado não fomenta acabar com esses impostos e permitir que esses produtos cheguem nas pessoas? Mas as pessoas querem comer só soja, né? As pessoas só querem comer soja hoje em dia. Como eu falei para uma pessoa outro dia aqui, falei, você paga caro na sua alimentação, na sua cesta básica, sabe por quê? Por causa de uma coisa chamada soja. Não é nem por causa do dólar, é por causa de uma coisa chamada soja. Que as pessoas hoje no mundo não querem plantar mais outra coisa, é só soja, né? O brasileiro extrativista, porque o nosso país é uma merda de um país extrativista, que só quer plantar soja. Só, mais nada. Aí o que acontece, em vez do Estado ir lá e fomentar o seguinte, amigos, vocês podem plantar soja, mas é o seguinte, vocês só vão poder vender lá fora só 50% da sua produção. Não, eles querem vender praticamente 100% para fora, para exportação. E aí quando vai para o mercado interno, que é para vender aqui internamente no país, o preço praticamente triplica. E aí você não sabe por que você vai no mercado e as coisas estão caras. É simples, meus amigos, é por conta disso. E o Estado está preocupado com você? O Estado não está nem aí para você, cara. A Federação Galáctica não está nem aí para você. Isso aqui é uma prisão. O governo oculto que gerencia isso daqui não está nem aí para você. Ele quer ver você sofrendo cada dia mais. Quanto mais você sofrer, quanto mais você chorar, se lamentar, ficar doente, é o que eles querem. Ah, mensageiro, mas você só critica. Eu estou criticando e dando soluções. Se eu governasse esse planeta, as coisas seriam completamente diferentes. Infelizmente, o ser humano não tem a capacidade de ter totalmente um livre-arbítrio se ele não tem condições morais para isso. Da mesma forma que eu disse outro dia, você já parou para pensar que uma pessoa ruim, uma pessoa má, perversa, ganhasse 800 milhões de reais numa Mega Sena? O que você acha que iria acontecer? Quando você por dentro é horrível,
e você tem acesso a uma grana dessa, você multiplica isso 800 milhões de vezes. A vida, nem tudo é o dinheiro. Existem outras coisinhas que precisam complementar. Assim como um coach outro dia falou, e eu concordo com ele, o dinheiro precisa ser uma facilidade para prosperar a vida de muitos, não de uns. E aí, esse assunto dessa conversa de hoje, ele abrange inúmeras áreas. O mundo não vai mudar enquanto as pessoas não se tocarem disso. Enquanto o ser humano, e eu estou dizendo todos os 8 bilhões de pessoas que vivem aqui, se eles não se tocarem de que nós precisamos encontrar uma forma de viver todos de forma saudável, cooperativa e respeitosa com todos, nós só vamos entrar em decadência. Hoje nós vivemos numa sociedade que você não pode mais olhar para uma pessoa do sexo X, porque senão é assédio. Aí as mesmas leis que foram criadas para defender tais pessoas são usadas para incriminar pessoas inocentes, porque as pessoas ficaram com raivinha. E é ridículo você olhar para o mundo e pensar assim, cara, por que essa merda não melhora, né, cara? Porque as pessoas, elas gostam de viver manipuladas. E a minha crítica vai ser exatamente para você, que gosta de achar, que gosta de bater palma para jogadorzinho de futebol, para cantorazinha de funk, que tá rebolando até o chão, mostrando para todo mundo. A maioria de pessoas como vocês, que gostam de parabenizar essas pessoas, são as pessoas que vão fazer esse país, esse planeta afundar lá na frente. Aí depois questiona por que os moderadores aqui estão metendo um monte de catástrofe aí no planeta. Hoje eu expliquei isso para o meu pai. Eu já perdi a conta de quantas pessoas eu já salvei em inúmeros mundos, onde esses mundos são dizimados. Sabe com o quê? Eu estou olhando a minha foto de plano de fundo. Água. Olha em volta, cara. Olha em volta o tanto de água que tem. As pessoas são tão tolas, cara, que a vida de vocês é só um triscadinho. Só uma levantadinha nessa água do oceano aí, todos vocês vão para o mesmo lugar aonde aqueles bilionários acham que não vão. Todos irão para o mesmo lugar. Em vez de todos olharem para situações críticas que estão acontecendo no mundo e se perguntar por que tudo isso está acontecendo, cara? Eu sempre vou lembrar dessa frase, cara. O mal triunfa quando os bons ficam calados. Você acha mesmo, cara, que Jesus vai descer aqui para fazer alguma coisa por vocês? Ele não vai, cara. Ele não vai. Nem o Deus primordial não vai vir aqui. Sabe por quê? Isso aqui se tornou uma prisão. Porque os próprios humanos que foram vindo para cá e vindo de outros orbes, cara, foram causando toda essa lambança. Porque não existe punição. E agora eu vou falar daquilo que muita gente, quando começa a estudar a espiritualidade, elas chegam e desistem, porque chega nesse horário, quando a gente começa a falar disso, aí todo mundo começa a ficar maluco, né? Porque eu não gostei disso, mas é a pura verdade que Jesus não vai vir aqui salvar você. Não vai vir a Astar Teran aqui da Frota Galáctica salvar você. Você está vivendo numa prisão. Ela se tornou uma prisão desde o momento que você quis vir aqui. Assim como eu também quis vir aqui. Eu estava lá e já contei para vocês aqui. Eu escolhi estar aqui. Independente de que vida eu ia viver, eu falei, não, qualquer vida que tiver aí para mim tá bom. Eu simplesmente peguei e vim. Só que, no entanto, não imaginei que seria da forma como é. Eu já perdi as contas de quantas vezes essa galerinha do outro lado já quis me prejudicar. Quantas vezes obstáculos foram colocados, inseriram até um câncer em mim para eu passar todas as coisas que eu passei no último ano. Por quê? Porque eu trago as verdades para vocês. Aí várias vezes vem alguém e fala, mas e como que eu vivo nesse mundo mensageiro? É simples, cara. Se afaste de tudo aquilo que domina a sua mente. Tudo aquilo que quer impor na sua cabeça, que você tem que pensar como a massa pensa. Não. Vou dar um exemplo aqui, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer.
Tenham seus próprios pensamentos. Seja autêntico. Quando você vai com as massas, você perde a sua autenticidade. Uma coisa é eu chegar aqui e milhões de pessoas falarem assim, a partir de hoje todos nós pensaremos como mensageiro. Seremos pessoas puras, doces, amáveis uns com os outros. Isso é um coletivo pensando de igual para igual. Cada um com suas diferenças. É diferente de um artista chegar lá para você e impor, o meu corpo, minhas regras. Eu posso fazer o que eu quiser. Claro, você pode, mas não se esqueça que uma das leis herméticas nesse mundo é a causa e o efeito. Tudo que você faz nesse mundo vai ter as consequências, desde que você arque com as suas consequências. Mas e quais são elas? Não sei. Talvez ninguém vai querer fazer parte do seu convívio. Talvez você não vai conseguir um casamento, um emprego, não sei. Alguma coisa vai acontecer. E para contextualizar, uma pessoa falou assim, mas para eu sair com alguém, eu preciso que a pessoa me leve num jantar, assim, assado, não sei o que a pessoa tem que pagar. Eu falei, olha, eu vou contar para vocês, eu vi eles conversando, falei, eu vou dar meu ensinamento. Eu falei, olha, eu, quando quero convidar alguém para sair, seja uma questão conjugal, de amizade ou de parente, quando eu convido, e não é sempre que eu faço isso, quando eu convido e digo, eu vou bancar hoje o nosso lanche, o nosso petisco, eu escolhi. Não foi porque alguém falou que eu tinha que fazer isso. Alguém impôs que as pessoas têm que ser assim. Para você casar comigo, você tem que ter isso, isso e aquilo. Eu achei interessante, cara, um vídeo que eu vi essa semana, os caras entrevistando mulheres russas e mulheres brasileiras. Os entrevistadores chegavam e perguntavam para as russas, você casaria com uma pessoa que trabalha num serviço comum, ganha poucos dólares por mês? E as mulheres diziam assim, não, eu não me importo, não. Dinheiro não reflete o caráter de ninguém. Tem pessoas que têm muito dinheiro e não têm caráter. São pessoas que eu não vou poder confiar. Aí faziam as mesmas perguntas para as brasileiras, o que elas diziam, o cara tem que ganhar 20 mil por mês, 50 mil, 100 mil. E aí você olha para as mulheres e pensa assim, mano, talvez é uma doutora, né, cara, uma mestrada em alguma coisa, uma PhD em astrofísica, né? Deve ser algo nesse sentido. Mas não. São quem? Pessoas que seguem cantoras até o chão, pessoas que gostam de jogadorzinho de futebol, né? Que não frequentaram nenhum ensino médio. Enfim. Perguntaram para as outras russas, você daria sua vida pelo seu marido? Elas diziam sim, porque ele me escolheu para casar, ele me escolheu para poder cuidar de mim, ele cuida muito bem de mim, eu daria sim minha vida por ele, porque ele merece até viver muito mais do que eu. E o que as brasileiras diziam? Eu quero que ele morra primeiro. Primeiro ele, depois eu. E aí perguntaram para elas, para as russas, vocês se sacrificariam, aliás, vocês trabalhariam para ajudar o seu marido e tal? Sim, por que não? Somos casados, a partir que a gente casa, a gente é um ajudando o outro. Se eu tivesse que trabalhar dobrado para poder ajudar ele, eu trabalharia sim. O que as brasileiras diziam? Não, jamais faria isso. Você entende aqui a questão dos valores que eu estou dizendo? Aí depois as pessoas perguntam por que esse livro do Divaldo Franco está dizendo aqui, essas tragédias têm o objetivo de fazer a humanidade progredir. Olha a mentalidade dessas pessoas. Você acha mesmo, cara, que esse mundo aqui, eu vou falar do Brasil, né? Porque o mundo lá fora, por mais que existem problemas, tem muitos países que estão muito mais evoluídos que a gente aqui. Você acha mesmo que o Brasil hoje está preparado para passar para a nova terra, cara? Eu vou contar para vocês depois no outro vídeo o que eu passei nesse último ano quando eu estava tratando de um câncer. A gente está muito longe, cara, muito, muito longe, cara.
de chegar a algum lugar. O Brasil me entristece saber que é uma das terras mais produtivas do mundo, com as maiores belezas naturais, com uma expansão territorial imensa, mas infelizmente está povoado com seres com um QI pequenininho, com uma moral bem baixa, né? Que não tem nenhum tipo de pudor e ainda se acreditam serem os melhores ainda. Aí quando vem as pessoas perguntar para mim o que eu espero da humanidade, eu digo, eu não espero nada, cara. Eu não espero nada da humanidade. A humanidade já se perdeu há muito tempo. Quantos e quantos avatares já vieram nesse planeta para trazer mensagens? Esses dias eu estava conversando sobre o Chico Xavier. Olha o que aquele homem passou, o que aquele homem sofreu para trazer uma mensagem de amor e respeito. As pessoas mudaram? Não. Continuaram piores, cara. As pessoas só pioram. Aí depois reclama porque que as catástrofes acontecem. Olha na televisão, olha no mundo aí fora, cara. É gente matando gente todo dia. Culpa de quem? Dessas porcarias dessas mídias. Já faz uns 15, 20 anos que eu não assisto droga de televisão, cara. O dia que eu ligo uma TV, sabe pra que é? Pra assistir uma Netflix, pra assistir aquilo que eu quero assistir. Não o que eles me impõem a assistir. Se eu ligo uma TV, um canal aberto, eu assisto o que eu quero, não o que eles querem que eu assista. Mas aí você vai dizer isso para as pessoas acham que a gente tá louco. A televisão o tempo todo, ó, injetando doenças psicológicas em vocês. O índice, cara, de pessoas que estão cometendo suicídio só tem aumentado, cada dia vai. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão tendo capacidade para lidar mais com o mundo lá fora. E eu fico triste porque eu estou aqui trazendo mensagens para ajudar as pessoas a elas encontrarem um caminho, se desvencilhar dessas coisas, mas todo o conteúdo que eu apresento aqui, eles não chegam para as pessoas. Porque essa plataforma canhota não deixa. Essa plataforma draconiana não deixa as pessoas saberem disso. Elas escondem isso de vocês, elas não estão nem aí para vocês. Elas querem que vocês fiquem fazendo o quê? Vendo dancinhas. Mas alimentar a mente com conhecimento, não. Isso aí não pode, porque isso aí é muito perigoso, não pode. Você tem que assistir a dancinha, comercialzinho, para dar uma AdSense pra rapaziada aí. De novo, parem de seguir tendências e modas que o mundo pratica. Ah, porque o fulano corta o cabelo. Cara, então se o fulano pular então de cabeça também em cima de uma pedra, você também vai pular. Uma coisa que eu sempre dizia para as pessoas, cara, eu não quero ser igual a ninguém. Eu quero ser eu, o mensageiro. Eu quero ser diferente de tudo. Não quero andar na rua e não encontrar ninguém vestido igual a mim. Eu quero ter a minha identidade visual, moral e ética. Só minha, não quero que ninguém esteja nenhuma idêntica. Foi assim que o universo se expandiu, com a diversidade. Se fosse todo mundo igual, todo mundo no mundo tinha o mesmo cabelo, todo mundo tinha o mesmo corpo. Mas as massas querem o quê? Viver desse jeito aí que a gente tá vendo, né, cara? É acreditando num monte de coisas imbecis, vagas, né? Idolatram uns benditos artistas aí, mas não idolatra a própria mãe. Não idolatra um professor. Eu sempre digo isso para as pessoas. Os meus ídolos, cara, os meus influenciadores foram os meus professores. Não é essas merdas que a gente vê na internet que acha que tem um bom filtro no celular, que tem um iPhone gravando um vídeo. Ah, eu sou influenciador. Sou influenciadora, né, que é a grande maioria. Sou influenciadora do quê, cara? Tu tá ensinando o quê para as pessoas? Tu tá alimentando as pessoas com o quê? Quando as pessoas veem você, o que você está transmitindo para elas? O que elas estão melhorando como ser humano porque você é influenciador? Aí você vai ver, não, é só fotinha mostrando a raba para todo mundo, com umas músicas obscenas. E aí o que acontece? Tá lá o seu filho, a sua filha vendo tudo isso. E aí o ciclo vai só se retroalimentando.
E aí daqui 5, 10 anos, não vai demorar muito, podem anotar. Daqui 5 anos vocês vão começar a ver o resultado de tudo que está acontecendo hoje aí. Uma classe juvenil hoje que não está preocupada com nada. Como eu disse para um amigo meu, cara, é melhor a gente morrer o quanto antes, porque daqui 5, 10 anos a gente está ferrado, cara. A gente vai estar velho na mão de uma classe de jovens que veio aí, ó, dessa ondinha de influenciadores e pessoas com um buraco na cabeça que não tem um cérebro lá dentro. Porque eu acho que só tem vento lá dentro. Você escuta cada coisa que você fica se perguntando, mano. Agora dá para entender, né? Por que os alienígenas, né? Os seres mais evoluídos não têm coragem nem de vir aqui. Olha o que eles têm que ver aqui. Eu sempre fazia essa brincadeira com as pessoas. Eu falo assim, gente, os caras quando eles começam a chegar com a nave deles aqui, eles falam, cara, hoje nós vamos descer lá. Quando eles começam a chegar aqui, começa a soltar essas trendzinhas de porcaria na internet. É gente rebolando aqui, gente ali, é funkeirozinho falando besteira ali. Os caras pegam e dão ré na navezinha deles e voltam para trás. Me fala um dia que não tem uma lambança acontecendo nesse planeta Terra aqui. E só tá ficando cada dia pior. Cada dia tá ficando pior. E as pessoas ouvem isso? Não. Elas não estão nem aí com a paçoca. Querem ver a bagaceira, entendeu? Então, assim, eu vou esperar o quê dessas pessoas, cara? O meu trabalho aqui, nesse tempo todo nesse canal, foi mostrar para vocês, através de vídeos, através de vários documentáriozinhos pequenos que eu fiz aqui, vários trechos de livro que eu tenho playlist de livro aqui que eu nem continuei mais, por quê? Pela complexidade de estar fazendo os vídeos e não ter visualização. Eu não estou preocupado que eu não ganhe dinheiro com isso aqui. Isso aqui é um trabalho meu extra, para trazer vocês à tona para a realidade. Mas é que a gente percebe que as pessoas não se interessam por isso. Como um dia eu fui criticado no meu trabalho, porque eu não quero saber disso, por isso que você não tem ninguém. Meu amigo, uma coisa, eu estar solteiro não tem nada a ver com o meu caminho de espiritualidade. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que escreve uma coisa, quando vocês morrerem, a primeira pessoa que vocês vão lembrar vai ser de mim, né? Porque aí vocês vão chegar do outro lado, aí vocês vão ver as coisas lá, né? Aí vocês vão lembrar assim, nossa, o mensageiro falou isso pra mim, eu não acreditei, olha lá o que tá acontecendo. Vamos procurar ele, aí vai bater lá na porta de casa me procurando pra pedir ajuda, né? Porque é sempre assim que acontece. Sempre assim. E olha que eu não sou a melhor das pessoas do mundo, não. Tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu estou aprendendo. Só que eu tenho certeza que eu estou pronto para viver uma nova fase no universo, né? Viver num mundo mais civilizado. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de coração puro. Porque eu me preocupo com o próximo. Eu já me prejudiquei tanto por ajudar as pessoas. Já pensei em desistir tanto da minha vida. Por quê? Porque eu ajudei tanto as pessoas e ajudo. Mas quando chega na minha vez de ser ajudado, ninguém quer me ajudar. E aí aquela galerinha dos draconianos gostam muito de fazer com que a coisa dê merda mesmo. Pra quê? Pra me fazer sofrer. Só que eles estão percebendo que cada dia que passa mais não tá adiantando mais fazer nada. Nada vai calar o que eu tenho para dizer aqui. Quanto mais pessoas se libertarem também, pensarem como eu, o mundo vai mudar. Eu já tentei pagar um AdSense para poder divulgar mais vídeos importantes, mas a plataforma vai lá e recusa. Porque diz que esse tipo de conteúdo não entra nas diretrizes e tal. Porque eles não querem que eu conte a verdade para vocês. Eles não querem. Eu já conheci um monte de gente aqui na internet que foi falar as verdades, os caras baniram o canal deles. Foram processados e tal. Por quê? Porque os caras estão falando a verdade. Que é abrir a mente das pessoas. Quanto mais vocês viverem bestializados, melhor para o sistema. O sistema quer vocês assim. As 13 famílias que governam o mundo gostam demais disso. O governo oculto ama, cara, vocês estarem aí. Ah, eu tô com um iPhone 17 no bolso, mas não tenho uma casa para morar, passa fome.
Porque achar que postou uma bela de uma foto com um celular não quer dizer que você tem uma vida boa, né? Eu conheço muitas pessoas por aí que andam em belos carros, cara, mas quando chega em casa tem uma vida bem complicada. E eu conheço outras pessoas que não têm nada e vivem uma plenitude de uma vida muito melhor do que vocês imaginam. Dinheiro não é tudo na vida, é um conglomerado, cara. Você precisa de dinheiro, estabilidade emocional, espiritual, física. Você precisa de um equilíbrio ético na sua vida. Você precisa ter um equilíbrio entre conviver com as pessoas de todos os tipos. Hoje as pessoas não conseguem mais dialogar com ninguém, cara, vira briga. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu estava conversando com as pessoas, cara. Se você entra num assunto que envolve política, religião, envolve algum artista, meu amigo, ixi, cara, turma um problema daqueles, cara. Ainda mais se tiver a galera do FMI no meio ainda. Aí vira bagunça mesmo, cara. E aí depois pergunta, né, cara, por que será que os caras não descem aqui? Você acha mesmo que seres evoluídos vão querer descer aqui pra viver com essa ralé? Quer você goste ou não do que eu tô dizendo, é a verdade. Os seres lá fora, eles veem nós aqui, vocês, sabe como o quê? Como nada. Assista o filme Destino de Júpiter. Veja o que aquela galerinha que anda com os draconianos lá, aqueles lagartos de asas lá. Veja o que eles falam, eles chamam isso aqui de lixão. Será que eles têm razão mesmo ou é porque é preconceito? Aqui você não vê uma pessoa de moral. Se você perder sua carteira e estiver cheia de dinheiro, eles roubam seu dinheiro e ainda jogam seus documentos fora. O ano passado eu estava andando aqui perto do meu bairro fazendo caminhada, eu encontrei uma carteira cheia de dinheiro. Com 11 cartões de crédito, tinha quase R$ 500, todos os documentos da pessoa estavam lá. Eu podia ter pegado o dinheiro, pegado os cartões, copiado tudo, feito o que eu quisesse fazer. Sabe por que eu não fiz? Por conta daquilo que eu falei no início aqui. O que eu não quero pra mim, eu não vou fazer pros outros. Porque eu sei que lá na frente pode ser que alguém faça isso comigo. Então, não quero, nunca tirei nada dos outros, não é agora que eu vou tirar. Peguei o meu telefonezinho e falei, como eu não conheço essa pessoa, procurei ela nas redes sociais, não encontrei. A rede que eu encontrei provavelmente ela não deve usar, porque eu mandei mensagem, ela nunca respondeu. Eu falei, eu vou colocar no meu status do meu WhatsApp aqui, não é possível, né? Alguém vai conhecer essa pessoa. Postei o status, passou uns 10 minutos, mais ou menos, uma pessoa que estava na minha lista de contatos me mandou mensagem, olha, eu conheço essa pessoa aí. Eu falei, então maravilha, pede para ela vir aqui em casa, estou aqui. A pessoa veio aqui, pegou sua carteira com todos os seus documentos e foi embora. Eu te devo alguma coisa? Eu falei, você não me deve nada. Faça só uma gentileza, não leve todos os seus documentos na sua carteira. Você não precisa levar, você tinha até registro de nascimento. Não precisa, leve só seu CNH e pronto, guarde o resto em casa. O que aconteceu? Passou-se alguns meses depois. Alguns meses não, né? Meses anteriores, né, que tinha acontecido. Eu tinha perdido a minha carteira. Sabe o que aconteceu? Eu perdi minha carteira e uma pessoa achou. Só que eu deixo meus contatos lá, né? Para justamente se acontecer alguma coisa comigo ou perder, me ligaram e falaram, estamos com essa carteira aqui e tal. Fui lá, peguei minha carteira, minhas coisas estavam lá. Eu estava mais preocupado com a minha habilitação, mas estava tudo lá certinho. Dei uma bonificação para a pessoa que encontrou, que inclusive naquele dia ela até me disse assim, cara, eu estava precisando, que eu vendo verduras e tal, e hoje o dia foi difícil, eu estava precisando comprar um remédio, alguma coisa assim, eu mandei um pix para ele, me agradeceu, ficou todo feliz e tudo. Aí eu fiquei pensando, tá vendo? Até mesmo quando uma coisa ruim está acontecendo com você, é uma coisa boa que vai acontecer para alguém ou para você mesmo dali na frente. Você imagina se todas as pessoas tivessem as mesmas atitudes que eu? Se você perde os seus documentos, como acontece no meu trabalho, as pessoas perdem as coisas ali, as pessoas vão lá e pegam e levam embora e tchau, não tá nem aí com a paçoca, entendeu? Tá nem aí. Não se preocupa se o outro vai passar falta daquilo. E aí depois perguntam, mas quando que o mundo vai ser bom?
E eu já falei aqui, pode procurar num vídeo aí, os mundos fraternos aí, que você vai ver como é viver num mundo fraterno, onde as pessoas têm boas índoles, onde as pessoas respeitam o próximo, né? Onde as pessoas não se aproveitam das suas dificuldades, das suas fraquezas, como aconteceu comigo, né? Eu lutando contra um câncer, fui pedir para a pessoa ser mais maleável comigo, a pessoa simplesmente mandou quase para aquele lugar. Eu estava num pós-cirúrgico, cara, numa fila gigantesca para poder comer uma refeição. Cheguei para uma pessoa e disse assim: eu poderia passar na sua frente, que eu já estou quase 15 minutos aqui aguardando, eu fiz uma cirurgia. A pessoa simplesmente me olhou com uma cara assim: por quê? Aí eu levantei a minha camisa e falei: porque eu fiz uma cirurgia. Eu praticamente tive que expor a minha intimidade para a pessoa para mostrar que eu tinha feito uma cirurgia de alto risco, que eu tinha 99% de chance de morrer, né? E a pessoa ainda depois ficar reclamando, resmungando, não sei o que. Eu só pensei assim, falei: cara, que Deus te abençoe, que o universo te conceda em dobro o que você está podendo fazer por mim com muita dificuldade, né? Porque tudo é para mim, tudo é difícil, né? Por aí você vai vendo como as pessoas são, cara. Depois reclama da vida, depois reclama como é que o mundo é. O mundo é essa lambança toda por culpa das pessoas. Não venha você aqui de igrejas protestantes dizer, cara, porque isso é o diabo. Não é o diabo, não, é o ser humano. O ser humano é o culpado de todas as lambanças que acontecem nesse mundo aqui. Não venha dizer, porque isso aqui não é porque isso é as trevas. Cara, se tem uma coisa que no jogo, aqui nesse game chamado Terra, acontece as regras são determinadas do que pode fazer e o que não pode. As regras são claras, são mostradas para vocês todos os dias. Agora virou moda, roubar é normal? Beleza, é normal. Você já está sendo avisado. Normal, você faz se você quiser. Você escolhe se você quer virar bandido ou não. A vida pode até te impor em inúmeras situações, aí a gente não tem como lutar contra, mas na grande parte do tempo você tem a opção de fazer muita escolha na sua vida. Eu já disse aqui, nossa vida está predestinada em quase que 90%. As outras são as escolhas que você faz, mas o caminho já está trilhado. Eu vou trilhar que esse cara aqui, ó, ele vai viver lá na favela do Rio de Janeiro. Tá trilhado que você vai viver ali. Mas não tá trilhado que você vai ser bandido. Você escolhe ser bandido se você quiser. Eu conheci um cara que era oficial do exército, ele nasceu lá na favela da Rocinha. O cara prestou concurso, trabalhando, engraxate aqui e ali. Tirou a mãe dele da favela. Oficial do exército, e aí? O caminho dele foi trilhado para passar por ali. As escolhas iriam decidir se ele ia permanecer ali como um bandido ou como uma pessoa de boa índole, né? Melhor vocês começarem a fazer o papel de vocês agora. Começar a fazer uma reforma íntima, começar a pensar nas coisas que vocês fazem. Se você não quer ser prejudicado, não prejudique as pessoas. Se você não vai ajudar, então não atrapalhe, porque o que mais tem hoje em dia é um bando de gente para atrapalhar os outros, cara. As pragas, elas não evoluem na vida e não quer que os outros evoluem. Tá igual a pessoa quando fica solteira, né? Separa, a primeira coisa que faz é entrar na mente dos amigos próximos e começa a falar que casamento não presta, que relacionamento não presta, para fazer o quê? Fazer a pessoa pegar e ficar solteira também. Sai da empresa. Porque essa empresa não presta, começa a fazer você querer sair do emprego também. Porque você saiu, você tem que sair junto com ele, entendeu? Aí depois fica reclamando. A culpa de tudo que acontece nesse mundo são das pessoas. Porque se as pessoas se tornassem mais amáveis, respeitassem mais o próximo, ajudassem o próximo a crescer junto, tudo seria diferente. Aí você anda pela cidade, aquele fulano ali é bilionário. Grandes coisas. Tudo que ele tem é só dinheiro, então? O que adianta você ser bilionário? O que você está fazendo pela sua comunidade? Mas é porque ele não é obrigado. Tudo bem, ele não é obrigado, mas o que ele está fazendo?
Porque se a gente for ficar nesse papinho, porque o cara não é obrigado, porque o dinheiro é dele, então tá bom. No dia que ele morrer, alguém vai apossar desse dinheiro aí pra gastar com um monte de coisas fúteis, né? Como eu disse no outro dia, se eu ganhasse 800 milhões, cara, se eu pegasse 2 milhões pra mim era muito, comprava uma casinha pra mim, comprava umas 2, 3 de aluguel, o restante do dinheiro eu guardava e o resto eu ia ajudar uma porrada de gente. Inclusive eu ia ajudar o Hospital do Câncer, né? Porque quando eu precisei foi lá que eu tive apoio, né? O resto não. Quer fazer sabe o quê? A maioria das pessoas que falam pra mim sobre isso, não, eu vou comprar um iate, vou comprar um avião. Mano, o que você quer um iate? Você sabe pilotar um iate? Não. Certo, você vai gastar 200 milhões no iate. Tá certo, cara. O tanto de gente que tu podia ajudar com um dinheiro desse. Que não sei o quê, porque o dinheiro é meu. Tá explicado, meu amigo. É por causa de pessoas assim como você que o planeta Terra tá desse jeito aí. Você olha pela internet, pela televisão, pelas redes sociais, você vê um bando de gente viajando, desfrutando de vida boa, enquanto outros estão aí lutando para sobreviver, né? E depois vem reclamar, né? Por que o mundo não é melhor, né? O mundo não é melhor, cara, porque vocês não querem. A culpa todas é de vocês. Quando vocês acordarem todos os dias de manhã, lembrem-se que você está contribuindo para esse caos que nós vivemos. Porque quando você sai de casa pensando só em você, eu vou jogar esse lixo aqui na rua aqui que eu não tô nem aí. Você tem algum problema em guardar na sua mochila até encontrar um próximo galão para poder jogar o lixo lá? Eu guardo no bolso, guardo na minha mochila, né, do meu trabalho. Quando eu tiver acesso a um local adequado, eu jogo o lixo. Não, as pessoas jogam na rua. Eu não contei outro dia aqui que eu estava fazendo caminhada com a minha mãe aqui no meu bairro. O cara simplesmente jogou o lixo no meio da rua, no canteiro da calçada. Eu olhei para minha mãe e falei, tá vendo lá, cara? Aí depois vem dizer que o mundo é do jeito que é, porque é culpa do diabo, cara. Que são os espíritos malignos que estão destruindo o mundo. Estão destruindo não os espíritos, não, são as próprias pessoas vis. O container de lixo, o cara foi lá e jogou um negócio na rua, cara. Aí depois é o coitado do Lúcifer que tá lá nas profundezas, sei lá onde, que é o culpado da merda toda que acontece aqui. Então assim, infelizmente o que eu tenho pra dizer pra vocês é isso daí. Ou vocês mudam, ou vocês vão sofrer bastante. Eu já tô praticamente no outro lado já. Eu sei a caminhada que eu já percorri, já sei o que me espera do outro lado, né? Agora tem muita gente aí que infelizmente vai ter que voltar para a primitividade, né? Porque é isso que estão procurando. Porque as oportunidades de mudar e ser pessoas melhores estão sendo trazidas aí por tantas e tantas pessoas, né? Mas as pessoas acreditam? Não. Elas não acreditam não. Sabe por quê? Porque não acontece nada. Elas continuam fazendo as coisas vis delas aí, o pau vai torando e fica por isso mesmo. Aí depois vem de chororuá, porque minha vida é difícil, porque o mundo é difícil, porque não sei o que, tudo é difícil, porque vocês não põem a mão na massa. Porque quando os políticos vão lá e botam um monte de imposto, faz um monte de coisa, ninguém fala nada. Fica todo mundo caladinho. Todo mundo segurando na mão do outro e fala, é assim mesmo. Tô cansado de escutar isso. É assim mesmo. O mundo é assim mesmo. É claro que é assim mesmo, porque você quer que ele seja assim. Você quer. Porque a partir do momento que você pensasse assim, cara, o que eu posso contribuir no mundo para as coisas ser melhores aqui? Não, ninguém quer. As pessoas só querem o lado bom das coisas. Ninguém aqui nesse planeta quer pôr a mão na massa. Não quer. Essa é a verdade. Ninguém quer pôr a mão na massa. Só quer a parte boa da história. Aí esquece, né, cara, que a parte boa da história não dura muito, né? Porque ela exige muita mão na massa, né? A gente tem que pôr muita mão na massa. Para você conseguir chegar aqui e ter um aprendizado, porque tem gente que acha que vai chegar aqui, viu um vídeo só aqui, acha que já é o suficiente. É só eu ver esse vídeo que ele tá falando aí, tudo vai mudar e eu vou superar tudo. Vai não, meu amigo. Vai não. Palavras nunca mudaram nada nesse planeta Terra aqui. Pode observar a história. Esse planeta só mudou com atitude, seja atitudes boas ou ruins. E a gente se vê na próxima aí.